Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou aqui hoje para tentar resolver aqui uma prova de Mate 4.0, é uma P1 de 2019, tá bem interessante a prova. Tá aí para quem queira bater um print, mas vou tentar, se eu me lembrar, eu deixo a prova na descrição do vídeo, mas geralmente eu me esqueço. Mas só dá um pause aí. Na letra A nós temos o seguinte limite. Limite quando x tende a 3 de e na x sobre x ao quadrado menos 3. Então é sempre substituir, né? Então se eu substituir por 3 dá e ao cubo. Sobre 3 ao quadrado, 9 menos 3, 6. Então nem problema aí não tem. 5 pontos de graça. Letra B. Limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 3 menos a raiz de 2x mais 5. Se eu substituir que é o menos 2 mais 2, zerou. Embaixo também está zerando. Tem uma determinação do tipo 0 sobre 0. É um exercício bem padrão. Como que eu vou fazer para resolver ele? Vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Por conta de que, ó, aqui embaixo eu tenho a menos b, certo? Ninguém gosta de trabalhar com raiz, então eu quero tirar aquela raiz dali, ó. Então, o que acontece? Eu tenho a menos b, eu quero levar aquele ali ao quadrado, certo? Então, eu tenho a parte aqui em verde. Tá faltando essa aqui em vermelho, por isso que eu multiplico pelo conjugado. Então, vou repetir em cima, x mais 2. Repetir embaixo. Raiz quadrada de x menos 3, menos a raiz de 2x mais 5. Como eu falei, eu tenho a menos b, então vou multiplicar por a mais b. Então, o conjugado de uma raiz quadrada é somente mudar o sinal. De uma raiz cúbica, uma raiz maior, aí a gente já complica um pouco mais, certo? Só que como eu dividi por aquele ali, eu estou alterando meu problema. Então, eu tenho que multiplicar também. Pois aí, eu não estou mais alterando o problema. Por conta de quê? Na verdade, que eu estou multiplicando por 1, né? Por conta de que isso aqui sobre isso dá 1, correto? Então, ficou o limite. Quando x tende a menos 2, vou repetir em cima, x mais 2, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 3, mais 2x mais 5, sobre, embaixo eu tenho isso aqui agora, eu tenho o lado direito, vai virar o lado esquerdo agora, o quadrado do primeiro, o quadrado da raiz de x ao quadrado menos 3 é x ao quadrado menos 3, menos parênteses o quadrado do segundo, que é 2x mais 5. Só que esse menos aqui ó, vai inverter o sinal de todo mundo, então fica menos 2x menos 5. Ah, por que você não tirou em módulo? Isso aqui sai em módulo. Isso aqui é definição de módulo. Isso aqui é diferente, né? Certo? Então, isso aqui sai x. Mas agora esse aqui tem que sair em módulo, né, pessoal? Ó, tem uma diferença, né? O de baixo, o quadrado tá por fora. Prosseguindo aqui, então. Fica o limite quando x tende a menos 2, certo? X mais 2 em cima, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 3, mais a raiz de 2x mais 5, só copiando. Embaixo ficou o quê? X ao quadrado menos 2x menos 8. Então, ó, se eu substituir embaixo ali de novo, tá zerando ainda? Tá, né? Dá 4 mais 4, 8 menos 8, zerou. Tá zerando ainda, certo? Só que o que eu posso fazer agora? Eu vou fatorar o polinômio de baixo. Eu tô falando com um pouco de pressa por conta de quê? A ideia do vídeo aqui é resolver a prova, né? Por conta de quê? Quem tá assistindo esse vídeo tem que ter uma base da matéria. Aí no vídeo tem condição de pausar, colocar em uma velocidade mais lenta, então é bem tranquilo, certo? A ideia aqui é ajudar ao máximo. É um vídeo bem objetivo, que é uma prova bem longa, né? Então, vou fatorar o polinômio de baixo. O delta ele tá dando quanto? Quantos? Perdão, pessoal. Eu copiei o limite aqui, certo? Então, vou aproveitar ele, então. Limite, quando x tende a menos 2. Então, o delta ali do polinômio de baixo tá dando aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos, vezes menos, mais, né? 4 mais 32, famoso 36, né? Então, dá mais 2, mais ou menos 6 sobre 2, né?
x1 e x2, ó. x1 é quem? 2 menos 6, menos 4 sobre 2, menos 2. 2 mais 6, 8 sobre 2, 4. Então fica x menos uma raiz, menos 2, vai ficar x mais 2, correto? Toma cuidado com isso aqui na prova também. Erro comum. X mais 2 vezes x menos 4. Tem como saber se eu estou errando na prova? Tem, por conta de quê, ó? O 2 não zerava o polinômio inicial. O 2 tem que continuar zerando aqui, ó. Se eu tivesse colocado x menos 2 ali, ó. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então não estaria zerando mais. Então aqui agora, ó, vapo. Deu o quê, ó? Raiz de 1 mais raiz de 1 sobre menos 6. 2 sobre menos 6. Famoso menos 1/3, né? Exercício bem simples, bem tranquilo. Letra C, valendo 10 pontos. Limite, quando x tende a 0, 1 menos cosseno de x sobre x vezes o seno de x. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se eu substituir aqui, ó, 1 menos o cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0. Embaixo está zerando. Correto? Esse exercício aqui é um exercício que não é bom de errar em prova. Se caísse, por conta de quê? É um exercício resolvido do livro. Qualquer livro de cálculo que você pegar vai ter algo semelhante a isso aí, ó. Com esse 1 menos cosseno ou 1 menos seno, qual que é a técnica? Multiplica e divide pelo conjugado, que vai aparecer o princípio fundamental da trigonometria. 1 menos cosseno de x sobre x vezes o seno de x, que multiplica 1 mais o cosseno de x. Só inverter o sinal. Tem que dividir também, por conta de que senão eu estou alterando meu exercício. No cálculo, você pode manipular da forma que quiser. Você só não pode fazer o quê? Alterar o exercício. Então, o cálculo, ele te dá várias maneiras de resolver o mesmo exercício. Ah, eu resolvi de um jeito aqui, pode sair de outro. Então, o que está aparecendo em cima ali? Em cima tem um A menos B vezes A mais B. Novamente usando isso aqui na prova. A ao quadrado menos B ao quadrado. Usa isso toda hora na P1 do cálculo 1. Então, ficou o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado é 1. Menos o quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado de x. Repito embaixo. X vezes seno de x. Que multiplica o 1 mais cosseno de x. Princípio fundamental da trigonometria. O professor passou na primeira semana de aula. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vai usar isso aqui muito no cálculo. Então ali eu tenho o quê? 1 menos o cosseno ao quadrado. É só jogar o cosseno para o lado direito. Então resta o quê? Resta o seno ao quadrado. Então fica o limite quando x tende a 0. Só que seno ao quadrado é o mesmo que o quê? Seno de x vezes seno de x sobre x vezes seno de x. Só repetindo embaixo, que multiplica 1 mais cosseno de x. Corto esse com esse. Apareceu o que ali embaixo? Limite fundamental trigonométrico. Limite quando x tende a 0 do seno de x sobre x é igual a 1. Então isso aqui, ó, é ele, tá dando 1. Então qual que é o resultado final? 1 sobre o quê? 1 mais o cosseno de 0, que é famoso 1. Deu meio. Prosseguindo aqui. Letra D. Limite quando x tende a menos infinito do módulo de x ao quadrado mais 3x menos 5 sobre 3x ao quadrado menos 1. Esse exercício aqui, ó, achei ele bem interessante por conta de quê? Com esse módulo aqui, tá tendendo a menos infinito, qual que é a primeira ideia do aluno? Jogar um menos aqui, né? O módulo de número negativo é negativo, mas tem que estudar a função. Depois eu vou te dar um outro contra-exemplo aqui, ó. Se eu calcular o delta ali, ó, vamos fazer a análise de sinal dela ali. Fica 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 5. 9 mais 25. Deixa eu ver aqui se eu calculei. 3 ao quadrado, 9. Não, 4 vezes 5 é 20, pô. Aí eu viajo. Tarde da noite já. Então tá dando o quê? Tá dando 29. Tá dando 29. Então fica o quê? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então ficou menos 3, mais ou menos. Raiz de 29 não é exata. A raiz de 25 é 5. A raiz de 36 é 6. Vou aproximar aqui, certo? Vou aproximar para
5.3, 5.4 para facilitar a conta, certo? É, tem forma de aproximar raiz, certo? Mas aqui é só para fazer uma análise mesmo, dá para aproximar. Então, o que implica que x1 vai ser o quê? O menos 3 menos 5.4 menos 9.4. Menos 9.4 sobre 2 dá o quê? Ó? 9 por 2 dá 4, né? Daria 4.5, 4.7? 4.7, né? Menos 4.7. E x2 vai dar o quê? Menos 3 mais 5.4, 2.4. Então dá 1.2, né? Então seria o quê? Uma parábola, né? Côncava para cima que corta aqui menos 4.7 e 1.2, ó. Aquele é negativa, que é positiva. Se cá para trás está o menos infinito, no menos infinito ela é o quê? Positiva, correto? Então, modo de número positivo sai o quê? Sai ele mesmo, né? Mas aquele menos, esse menos infinito aqui, ó, induz a gente a achar que ele é negativo, né? Então, limite, quando x tende a menos infinito, ó, de x ao quadrado mais 3x menos 5 sobre 3x ao quadrado menos 1. Agora é fácil, né? Tá dando infinito sobre infinito, coloco o maior grau do polinômio de baixo em evidência. Então fica, ó, x ao quadrado em evidência, que multiplica. Pego esse e divido por x ao quadrado. Resta 3 menos 1 sobre x ao quadrado, certo? X ao quadrado em evidência em cima dá 1 mais 3 sobre x menos 5 sobre x ao quadrado. Esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse vai para zero. Corto esse com esse, deu o quê? 1/3. Se você tivesse tirado do módulo ali como um negativo, teria dado menos 1/3. Agora aqui um contra-exemplo, não está nem na prova, seria isso aqui, ó. O professor ama exercício com módulo em prova, tá? O que estaria dando? Infinito sobre infinito, então eu coloco o maior grau em evidência, eu trabalho primeiro na raiz, certo? Então fica x ao quadrado que multiplica 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Dentro da raiz, sobre x, ó. Então, esse aqui vai para zero, né? Esse aqui vai para zero. Então ficou limite, onde x tende a menos infinito, raiz de x ao quadrado vezes a raiz de 1 sobre x. Ó. Então ficou limite, onde x vai para menos infinito, módulo de x sobre x. Ó. Só que agora, ó, não está a função x ali, a função afim, ó. Ela é assim, ó. Aqui, ó, no menos infinito, ó, ela é o quê? Negativa. O módulo de número negativo é menos ele. Aqui sai menos ele. Ó. Então dá menos 1, né? Então o professor, ele ama esse exercício aqui, ó, por conta de quê? Chega aqui, ó, o que o aluno faz aqui, ó? Ele tira isso aqui como x, ó. Mas a raiz de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Por conta de que no cálculo nós estudamos números reais. Raiz quadrada, raiz de índice par só resulta número positivo. É claro que em equações diferenciais vai estudar número complexo, né? Física 3 usa número complexo, eletrotécnica, projeto elétrico. Aí quem faz elétrica, engenharia civil, vai ver isso aí, né? Mas no mais, é isso. Já número 2, ele dá uma função definida por partes, que é x ao quadrado mais 2a. Na verdade tem uma letra E aqui ainda, né? Antes. É o limite quando x vai para infinito, da raiz de x mais 1 menos a raiz de x. Se eu substituir, está dando infinito menos infinito. Vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Muito análogo ao primeiro. Então, eu repito o limite. É o primeiro não, um dos primeiros, né? O conjugado de raiz quadrada é só inverter o sinal. Tem que dividir por ele também, senão eu estou alterando meu exercício. O que apareceu aí novamente? Ó, A menos B vezes A mais B, ó, de novo. Que é o quê? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então ficou o limite. Quando x é para mais infinito, x mais 1 menos x sobre a raiz de x mais 1 mais a raiz de x. Ó. Corto x com x ali. Ficou 1 sobre a raiz de x mais 1 mais a raiz de x. Ó. Isso aqui tá indo para onde?
Raiz de infinito mais raiz de infinito, infinito. Um número sobre um número muito grande vai para zero. Questão número 2. Dá uma função definida por partes, que é x ao quadrado mais 2ax, mais b mais 15, 5, bx menos a, se x maior que menos 1, x igual a menos 1, x menor que menos 1. O que ele pede na letra A? Fazendo a igual a 4, b igual a 1, esboce o gráfico da função. Então é só substituir aqui, fazer a igual a 4. Então 4 vezes 2, que vai ficar 8, certo? Se b é igual a 1, 1 mais 15, 16, né? O b é igual a 1 e o a é igual a 4. Então, aqui é um gráfico de função por partes. Tem muito disso aqui na lista. Prova, isso é uma questão muito comum de prova. Sempre cai. E é uma questão que não é boa de errar também, que é uma questão padrão. E é uma questão que você tem certeza que vai ter na prova. É uma questão que você não pode errar, né? Então, qual que é o ponto importante aqui? É o menos 1. Menos 1, certo? Então, vou marcar o menos 1 aqui. Claro que aqui é um esboço. Eu não estou aqui com o plano cartesiano completo, então, só para dar uma noção, certo? Vou desenhar mais simples. Se x é igual a menos 1, a função recebe 5. Se aqui está igual, é bolinha fechada. Então, no menos 1 recebe 5. Ó. Fechei a bolinha. E já essa função de baixo aqui, x menos 4, é a função de primeiro grau, que é uma reta. Então, y é igual a x menos 4. Como que eu desenho um gráfico? Enquanto interseção. Interseção com eixo x, y vale 0. Porque x igual a 4. Interseção com o eixo y, eu torno x igual a 0. 0 menos 4, que é menos 4. Então, essa função ela corta no eixo x em 4, certo? E no eixo y em menos 4. Então, seria essa reta aqui, né? Ó. Tem um infinito. Só que ela está definida para valores o quê? Maior que menos 1. Então, ela é a bolinha aberta aqui, ó. Até o infinito. Já a função de baixo aqui agora, ó, é x ao quadrado mais 8x mais 16. Como que eu desenho ela? A parábola de grau 2, certo? Tem que encontrar a raiz dela. Então, delta deu o quê, ó? 64 menos 64. Zerou. Menos b mais ou menos raiz de delta, raiz de 0. Sobre 2 vezes a. Então, o que? Menos 8 sobre 2. Então, x1 é quem? Menos 4. Menos 4, né? Por conta de que se o delta der 0, só tem uma raiz, né? Ela se repete 2 vezes. Então, menos 4 aqui é uma raiz dela. E qual que é a interseção com o eixo y? É quando o x é igual a 0, né? Então, esse aqui zeraria. Esse aqui zeraria. Tocaria lá no 16, que é em cima. A parábola côncava para cima faria mais ou menos isso aqui, ó. Faria mais ou menos isso aqui, ó. Só que o que acontece? Ela está definida para quais números? Está definida para números menor que 1, né? Então eu faria isso aqui, ó. Até o infinito. Certo, pessoal? Aí é só um esboço mesmo. Espero ter dado uma ajudada aí. Que desenhar um gráfico na mesa aqui é um pouco difícil. Na letra B, ele pede para determinar os limites laterais de f de x. Então, vou determinar aqui os limites laterais em 1, certo? Então, o limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, se x tende a menos 1 pela esquerda, o que está acontecendo? Aqui está o menos 1, ele é menor que menos 1. Então, vou pegar essa aqui, ó.
Então vai ser o quê? A função vai ser qual? X ao quadrado mais 2ax mais b mais 15, certo? É um polinômio, é só substituir, ó. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais b mais 15. Então daqui eu tiro o quê, ó? Essa é a sentença aqui, certo? Vou fazer pela direita aqui já. Isso aí que eu iria fazer agora é na letra C. Quando x tende a 1 pela direita, então x é maior que menos 1, certo? Então pega essa aqui, ó. Então fica bx menos a, que é um polinômio de grau 1, é só substituir. Então fica menos b menos a. Correto? Então, na letra C, ele pede, determine os valores para que a função seja contínua. Então, ó, se são polinômios, ele já é contínuo em toda a reta, tem que olhar o quê? No menos 1. Ó. Quando que a função é contínua? F de A tem que existir, certo? E o limite, quando x tende a no ponto, também tem que existir. Então, quando que o limite existe? Quando os limites laterais existem. Que foi o que eu fiz aqui na letra B, né? Então, ó, o que tem que acontecer? Os limites laterais têm que ser o quê? Iguais. Então, eu tenho aqui na primeira, ó. Na primeira sentença, ó, eu tenho, ó, menos 2a mais b mais 16, então é igual a menos 16, e menos a menos b igual a zero. Tem que igualar as duas aqui, ó. Isso tem que ser igual a isso, né? Então aqui, ó, é um sisteminha do ensino médio, né? Só somar as duas equações, ó. Menos 3a mais b com menos b, zerou, é igual a menos 16. Então a é igual a quê? Menos 16 sobre menos 3, 16 sobre 3. Então b vai ser quem? B, passando b para lá, certo? É igual a menos a. Então b é igual a menos 16 sobre 3. Bem tranquilo. Terceira questão agora. Ele dá o seguinte limite, ó. Limite quando x tende a zero, de x ao cubo menos x, que multiplica o quê? O cosseno de 1 sobre x, ó. Vou substituir aqui, certo? Isso aqui tá indo para zero, né? Só que o que tá dentro do cosseno tá indo para onde? Um número dividido por um número muito pequeno tá indo para infinito. A função cosseno e seno não existe o limite no infinito. Por conta de quê, ó? A função cosseno é algo assim, né? Calma lá, e também não, né? A função cosseno é algo assim, ó. Certo? Fazer aqui bacaninha. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e por aí vai, né? Ela faz isso aqui, começa no 1, 0, menos 1, 1. Então, ela não tem um comportamento único no infinito. Então, o limite dela não existe. Então, o que eu vou usar? Teorema do confronto, famoso sanduíche. Cosseno de 1 sobre x é uma função limitada entre quem? O 1 e menos 1. O professor falou isso aqui quando? Na primeira semana de aula. Tem que saber, vai usar muito na graduação. Falta aqui eu multiplicar por x ao cubo menos x, ó. X ao cubo menos x. Só que quando que dá o limite dessa função aqui, dessa? Dá zero. Então, o limite, quando x tende a zero, de menos x ao cubo mais x, o que eu fiz? Chuveirei o menos 1. É igual ao limite, quando x tende a zero, de quem? X ao cubo menos x, que é igual a zero. Logo, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende a zero, da função principal, que é quem? X ao cubo menos x, que multiplica o cosseno de 1 sobre x, dá o quê? Zero. Uma função limitada pelas duas, está sendo exprimida. Para finalizar, a questão número 4, o professor deu a seguinte função, f de x igual a x menos 2, x ao quadrado menos 9, pede para determinar o domínio dela. É uma fração, o que não pode acontecer embaixo? Zerar. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. X ao quadrado igual a 9. Se aplica em x igual a mais ou menos 3. Então, domínio é tudo real. Vamos escrever. O domínio é todo x pertencente a R, tal que x é diferente de mais ou menos 3. Questão para não zerar a prova essa aí, né?
Letra B. Me pede o limite quando h tende a zero de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. O que o professor tá... O que é isso aqui? É uma derivada. Ele só não escreveu calcule a derivada pela definição, mas isso é uma derivada. Então o que eu vou fazer? Só olhar para minha função aqui e substituir lá, ó. Vai ficar o limite quando h tende a zero. O que é f de 2 mais h? Aonde tem x eu coloco 2 mais h. 2 mais h é menos 2 sobre 2 mais h ao quadrado, menos 9, menos a f de 2. Qual que é a f de 2? Vou colocar na minha função e substitua. 2 menos 2 sobre 2 ao quadrado, 4 menos 9. Deu 0 sobre menos 5, que é 0, né? Então aqui menos 0, não precisa nem colocar, ó. Sobre h, o que eu faço agora? Expando tudo aí, né? Ó, esse aqui vai embora com esse. Em cima ficou h. Dividido por quê? Aqui eu tenho um binômio de Newton. Binômio de grau 2, quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 9 sobre h. Simplifica agora. O que acontece aí, ó? Fica o limite. Quando h tende a zero. Divisão de fração. Repita a primeira. Menos 9 mais 4 dá menos 5. Vezes o inverso da segunda. Ó, repetir a primeira. Vezes o inverso da segunda. 1 sobre h. Correto? O que está acontecendo aqui? Ó? Isso é um produto, né? Posso colocar até um parênteses aqui para ficar mais claro. Esse vai embora com esse. Ficou o limite. Quando h tende a zero, deu o quê? 1 sobre h ao quadrado mais 4h menos 5. Como h tende a zero, dá o quê? 1 sobre menos 5. Menos 1/5. É isso aí, pessoal. Resolvi a prova aí. Creio eu que meia hora. Desculpe a pressa aí, mas a intenção é ajudar. Boa prova a todos. É só ver o vídeo com calma aí, pausar, retornar. A prova de cálculo geralmente é padrão. Boa prova a todos e bom estudo aí. Espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.